seja muito bem-vindo ao programa Conheça-te e até mesmo você que está trabalhando. Quantas pessoas me falam que estão no fone de ouvido, no seu trabalho, mas ligadinhos aqui no programa Conheça-te por Márcia Pugliese, na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E hoje eu quero falar de um tema super importante, que poucas pessoas têm noção, até porque a gente sempre vive no automático da vida e a gente não para muito para pensar, né, o porquê das coisas. Eu falo que são tantas coisas para se pensar, em trabalhar e dar certo na profissão, e pagar as contas, e cuidar da família, dos filhos, né, e fazer tudo certinho, e se divertir um pouquinho também. Enfim, vai tudo tão atropelado muitas vezes, a gente tem feito isso por tantos anos, que a gente não para pensar na nossa assinatura. Isso mesmo, naquela assinatura que você é obrigado a fazer para validar o seu documento, o seu RG, o seu CPF, a sua CNH, o seu passaporte. Aquela assinatura que você tem que fazer para dar firma, para validar aquele contrato social da sua empresa, ou assinar aquele documento para você entrar na sua empresa, para você ser admitido num emprego, num trabalho. Então, eu quero falar para você que está me ouvindo agora, pare e presta atenção. A sua assinatura é legível? A sua assinatura é uma assinatura que nós conseguimos ler o nome, o sobrenome, algumas letras? Ou você tem uma assinatura completamente ilegível, com traços enroscados, enrolados, traços que descem, traços que voltam? Você tem uma assinatura assim? Pois é, então nós vamos hoje falar muito de algo super importante, que é a nossa assinatura, o nosso visto, a nossa rubrica, não é? Rúbrica, cada um, né? Fala de um jeito, mas o correto é rubrica. Então, nós vamos desmistificar tudo isso, porque da mesma forma que nós precisamos ter a vida em ordem, as gavetas da nossa casa em ordem, o nosso armário, os nossos papéis, os nossos documentos, porque a vida flui com ordem e disciplina, a nossa assinatura também precisa ter uma ordem. A nossa assinatura também precisa ter uma combinação favorável. Porque a nossa assinatura é a nossa impressão digital no universo. Eu falo que é o nosso código de barras, é com a nossa assinatura que nós temos essa leitura do que nós somos. É tão importante a nossa assinatura que nós podemos preencher um documento completinho, endereço, filiação, os dados necessários de todos os números documentais, né, da vida. As pessoas podem nos achar na China, do outro lado do mundo, com um documento. Mas se ele não estiver assinado por nós, ele não tem validade. E se alguém assinar o nosso documento por nós, é fraude, é crime. Então, olha a importância da sua assinatura. E eu, ao longo desses anos todos de estudo, de pesquisa, de aprofundamento da numerologia, dos nomes, desse estudo tão famoso e favorável na nossa vida, eu posso dizer que faz toda a diferença. Porque a nossa assinatura é a nossa impressão digital no universo. É como o universo nos decodifica. Existe uma corrente dentro da psicologia, da psicanálise, que fala que quando a nossa gaveta, a nossa vida física está em desordem, é porque lá dentro, nossa psique, as nossas emoções estão desordenadas também. E existe até um exercício que muitas vezes eu passo para os meus clientes, arruma fora para arrumar dentro, né? Se você está muito tumultuado, pega uma gaveta e arruma, pega um armário e põe em ordem, que você vai entender que dentro também vai arrumando, vai se equilibrando. A mesma coisa eu posso falar da nossa assinatura.
Então é que isso é automático, é inconsciente, a gente nem tem noção. Mas as pessoas que têm uma assinatura muito enrolada são pessoas que tendem a ter uma vida enrolada também, com altos e baixos, quando está seguindo, evoluindo, crescendo, volta, desce, começa tudo de novo. Vocês sabem que tem pessoas de todas as esferas que passam em consulta comigo. E eu faço as minhas pesquisas, né, as minhas estimativas, e eu pergunto muito para o pessoal que recebe documentos assinados, principalmente gerentes de banco, né, financeiros, e eles falam que realmente todas as pessoas que têm uma assinatura mais enrolada são pessoas que têm mais dificuldade de sanear as suas finanças. Olha que interessante isso, né? Então, eu já pus uns 3, 4, eu falei, me ajuda nessa pesquisa, né? Me ajuda nesse entendimento. E, realmente, eles falam que a grande maioria das pessoas que têm uma assinatura muito enrolada, muito ilegível, são pessoas que passam por mais dificuldades financeiras do que as que têm uma assinatura mais legível. E aí, eu vou aprofundar mais ainda. Eu acho que quem já me segue aqui na Vibe Mundial há tantos anos sabe que o nosso primeiro nome é a chave que abre portas na nossa vida. Então, quem eu sou verdadeiramente? A Márcia. Quem você é verdadeiramente? O Pedro, o João, a Érica, não é? E nós trazemos os traços do nosso sobrenome ancestral de pai, de mãe, de avó, de biso, de tátara. Então, tudo bem, nós temos uma composição de um nome completo. Então, muitas vezes, quando eu faço o estudo numerológico, eu percebo que a pessoa que está assinando abreviado o primeiro nome, se eu colocar somente o M e não colocar o Márcia por extenso, significa que eu estou me escondendo, eu estou suprimindo. É como se eu não quisesse aparecer. E volto a falar, é inconsciente, a gente não tem noção disso. Porque o que está dentro, a gente externa fora. E uma das formas dessa exteriorização é a nossa assinatura, é o nosso traço energético. Então, é muito importante, quando você assina, você entender. Você está num momento positivo, empoderado, uma pessoa bem resolvida, ok assinar abreviado. Agora, você está se sentindo pouco, você está com a sua estima no dedão do pé, você realmente não tem noção da capacidade que você tem, não abrevie o seu primeiro nome. Existem combinações de letras que nós evitamos. Então, as pessoas que têm o G e o O juntos, por exemplo, Gomes, eu preciso ver se continua assinando tudo ou se só vai abreviar e ficar com o G. Porque também tem o lado ancestral. Às vezes, a força feminina da tua família é tão grande que você acaba esmagando a força masculina com um sobrenome muito forte. Tem pessoas que assinam só o sobrenome de mãe e abreviam o sobrenome do pai. Ou vice-versa. Tem pessoas que nem lembram do nome da mãe, né? Do sobrenome da mãe, e assinam só o nome do pai. Então, é muito importante a gente saber, o nosso nome, Márcia, Pedro, João, Érica, é a nossa chave. É o que vai abrir portas da nossa vida. Então, é importante saber se é necessário ficar nessa assinatura. Se você tem a força de mãe, essa energia de sobrenome te dá os relacionamentos, a troca, te dá o sucesso, o seu brilho, a sua fé. Olha que forte isso. Você já tem tudo isso bem trabalhado? Podemos abreviar. Não tem? Temos que fortalecer. O sobrenome de pai te dá vontade de levantar da cama todos os dias e ir à luta, né? Arregaçar as mangas e realmente buscar o que é teu, ser uma pessoa pioneira, inovadora. Tá tudo resolvido em relação a isso? Ok, você pode abreviar o nome do pai. Não está, você se sente fraco, você se sente sem vontade, aí nós temos que fortalecer o sobrenome da família paterna. Então, tudo isso nós vamos analisando juntos através do estudo numerológico. E a hora que você muda a sua assinatura,
você percebe as coisas fluírem com muito mais facilidade. Não é para se assustar, tá? 2 pontos. Eu já também perguntei para os peritos que passam por mim, porque é muito sério a gente, né, mexer com a assinatura das pessoas. E eu perguntei sobre fraude, sobre falsificação. E eles, 2 ou 3 que passaram por mim, me confirmaram: Márcia, é mais fácil a gente detectar uma fraude, uma falsificação de assinatura com um nome extenso, com uma assinatura mais legível, porque é o peso da mão, é a forma que termina, enfim, lá pelas técnicas deles, né? Do que uma assinatura muito rabiscada. É muito mais fácil detectar com uma assinatura mais legível. E eu fiquei mais tranquila. Da mesma forma que não pensa que é uma sangria desatada, né? Que você vai ter que sair do meu consultório para o poupa-tempo, mudar documento. Não. O que eu fiz na minha vida quando eu percebi a importância da assinatura? Eu fui mudando a vida prática, né? Eu mudei banco. Na realidade, eu nem mudei. Eu cheguei para o meu gerente e pedi para acrescentar mais assinatura nova. Então, eu fiquei com 2 assinaturas. Porque, às vezes, você tem um documento, um cheque, ainda não foi compensado. Então, eu não eliminei a antiga, só não usei mais. E coloquei naquele cartão de autógrafo, que eles chamam, a minha assinatura nova. E daquele ponto em diante, eu passei a assinar com a assinatura correta. No cartório, né, porque muitas vezes precisa reconhecer firma, com documentos e etc. Também fiz a mesma coisa. Eu não eliminei a assinatura antiga, mas eu acrescentei a assinatura nova e daquele momento em diante eu comecei a assinar corretamente. E os documentos eu fui mudando gradativamente. Venceu o CNH? Mudei. Venceu o passaporte? Mudei. Venceu o RG? Mudei. E assim consecutivamente. Tá? Porque nada que é obrigatório, nada que é extremo, né? É bom, né? A gente precisa ter essa maleabilidade na vida. Mas é importante mudar. É importante você se adequar a essa assinatura. Presta atenção a alguns vícios de assinatura que são muito comuns e que trazem uma certa negatividade, né? O ideal é você assinar sempre o mais correto possível, dentro do estudo numerológico, com a combinação das letras, mas a última letra sempre terminando para frente ou para cima. Então, vamos supor que você tem uma assinatura Melo. O último nome da sua assinatura e a última letra é o O de Melo. Muitas pessoas fazem o O para trás. Não faz aquele lacinho e segue para frente, adiante. Então, é muito importante, porque quando você faz o O para trás, significa que você fica num círculo vicioso, né? Você não sai daquele ponto. E você fazendo corretamente o O, com aquele lacinho por dentro, indo para frente ou para cima, você deslancha, porque é próspero, é para frente que se anda, ok? Se você tem uma assinatura Santos, também é outro vício muito interessante. Aliás, 2 vícios que acontece quem assina Santos. Faz o S para dentro e para ali. E o ideal é fazer o S continuando para frente. Eu me lembro que quando eu aprendi, fui alfabetizada, a minha professora falava assim: Dona Maria Helena, nunca mais vou me esquecer. Linda. Né? Todas as nossas primeiras professoras são marcantes na nossa vida, não é? E eu tive mestres muito queridos. E ela falava assim: sempre faça a letrinha com a mãozinha para frente, para ela encontrar o amiguinho, pegar outra mãozinha para formar a palavra. E era muito sábio. Acho que ela nem sabia de numerologia, muito menos eu. Mas a letra sempre tem que ter uma continuidade. E por vício a gente acaba indo para trás, deixando sempre para trás. E é para frente que se anda. Vibe Mundial 95,7.